Bom dia, bem-vindos à nossa missa dominical e vou ler as intenções das missas das intenções de hoje. Esta missa é oferecida pelas seguintes intenções: Manuel Quadros Betancourt, Júlio César Faria, Francisco e Maria Rocha, Manuel Francisco Mendonça, Roy, Fernando Cafua, José Albino Pombeiro, Maria Amélia e António Rosa, Michael Anthony Cunha, Maria Teresa Cunha, Maria C. Rosa, Linda Souza, Fernando Souza, António Faria, Francisco Carvalho, Valquírio Carvalho, Fátima Aguiar, Maria Norma Menezes, Orlando Silva, Amélia Pedroso, Délio Valadão, Angelina Maria Espínola. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Confessemos a Deus os nossos pecados. Confesso a Deus
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo vosso Verbo realizais admiravelmente a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, disse o Senhor a Josué: Hoje tirei de vós o opróbrio do Egito. Os filhos de Israel acamparam em Gálgado e celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, no planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos frutos da terra, pães ázimos e espigas assadas nesse mesmo dia. Quando começaram a comer dos frutos da terra, no dia seguinte à Páscoa, cessou o maná. Os filhos de Israel não voltaram a ter o maná, mas, naquele ano, já se alimentaram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma glorifica-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Enaltecei comigo ao Senhor. Exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor ouviu. Salvou de todas as angústias. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Tudo isto vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Na verdade, é Deus que em Cristo reconcilia o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens e confiando-nos a palavra da reconciliação. Nós somos, portanto, embaixadores de Cristo. É Deus quem nos exorta por nosso intermédio. Nós vos pedimos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. É Cristo que, não conhecer o pecado, Deus identificou com o pecado por causa de nós,
para que em Cristo nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhe então a seguinte parábola: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me toca. E partiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gastado tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de um dos habitantes daquela terra, que mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Vou embora, vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe quando o pai o viu, encheu-se de compaixão e correu a abraçar-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestilha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejamos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. E começou a festa. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: O teu irmão voltou. O teu pai mandou matar um vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo. E ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora instar com ele, mas ele respondeu ao pai: Há tantos anos que eu te sirvo, nem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer festa com os meus amigos. E quando chegou este teu filho, que consumiu teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhes o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas tínhamos que fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando, já sabemos, o 4º domingo do tempo da Quaresma, e hoje a igreja diz que esta celebração é o coração da Quaresma. Por que ela é o coração da Quaresma? Porque hoje nós somos convidados a meditar, a celebrar, a reconhecer a misericórdia de Deus. Deus, Ele é misericordioso. Se queremos um atributo de Deus, se queremos descrever Deus, basta dizer: Deus é misericordioso. Deus é esse Pai que nos recebe, que nos acolhe, que nos abraça novamente. É Deus que não coloca atenção nos nossos pecados, nas nossas misérias, nas nossas imperfeições, mas é um Deus que somente vê, coloca atenção no coração. É um Deus que não se cansa de amar. É um Deus que sempre está amando. O movimento no coração de Deus é um movimento de misericórdia. É um movimento de amor, de doação, de ternura, de carinho, de bondade, de docilidade. E isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Deus, que durante toda a saída do povo hebreu do Egito, Deus cuidou do povo. Em momento algum Deus deixou de cuidar
do povo. Porque é um Deus que nos cerca de carinho e proteção. É um Deus do cuidado. É um Deus que cuida de todos os detalhes. É um Deus que, quando nós damos as costas para Ele, Ele está ali sempre de braços abertos a nos receber. Ele é esse Pai que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Hoje é o coração da Quaresma, porque nós somos convidados a reconhecer o sacramento do perdão. O filho que deixa tudo, abandonou o pai, e o pai não deixou de amá-lo. O pai o recebe. O pai o recebe, é o sacramento da confissão. É o sacramento da confissão no Evangelho. O filho que abandonou o pai, pecou, viveu uma vida dissoluta, mas ele cai consigo, pensa consigo mesmo: pequei contra o céu e contra o meu, vou dizer a meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Nesse momento, o jovem, esse filho, se arrepende, ele faz um exame de consciência. Eu pequei, eu errei, já não mereço ser chamado filho de meu pai. Eu vou até ele pedir perdão, para ver se ele me aceita e me trate como um dos teus empregados. O filho vai até o pai e pede perdão. Naquele momento o filho, ele verbaliza, ele fala do seu pecado ao pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Qual foi a atitude do pai? Abraça o filho. É Deus que nos abraça quando nós reconhecemos o nosso pecado. Deus nos abraça, Deus nos protege, Deus coloca um anel no dedo, sandália nos pés, túnica nova, e no céu há uma festa porque nós nos arrependemos. Por que arrepender-se dos pecados? Deus, Ele vai ser mais Deus se eu não pedir perdão dos meus pecados? Não, Deus vai continuar sendo Deus. A transformação acontece onde? Em mim. Porque eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser um ser humano melhor. Eu vou ser um filho melhor. Um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um paroquiano melhor, um trabalhador melhor, um cristão melhor. Porque nós temos o pecado. Porque nós somos desobedientes. Porque nós queremos? Não. Pelo pecado. É pelo pecado. E Quaresma é tempo de dizer a Deus: perdão. Perdão pelos meus pecados. Perdão pelas minhas faltas. Senhor, não veja os meus pecados, mas o meu coração. E Deus nos recebe novamente. O que nós ouvimos na primeira leitura do livro de Josué. O que os egípcios, o que o povo hebreu, o que os hebreus fizeram após a saída do Egito? Assim que chegaram à terra prometida, celebraram a Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é vida nova. Mas não haverá Páscoa, vida nova, se eu não começar a mudar.
eu quero ser uma pessoa melhor, não pelo outro, por mim. Eu mereço ser uma pessoa melhor, eu posso ser uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa feliz. E Deus é o único que pode nos fazer feliz. Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, que ela interceda por nós, pelos doentes e pelas almas do purgatório. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. O seu reino não terá fim. Irmãos e irmãs, cheios de confiança no amor do Pai, que espera sempre e perdoa os filhos que regressam. Oremos com toda a nossa alma, pela Igreja e por nós próprios, dizendo: iluminai, Senhor, o nosso coração. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pela Santa Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala, como falou a Moisés na sarça ardente, para que proclame com alegria a boa nova. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pelas vítimas de todas as violências, da opressão, da fome e dos maus tratos, para que sejam ouvidas pelo Senhor que faz justiça. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma se arrependem e convertem ao Senhor, para que aprendam a perdoar e a ser bons, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Pelos doentes e por todos os que sofrem e pelos que não têm ninguém que os escute, para que se unam à paixão do Salvador, oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Por todos os que o Senhor aqui reuniu, para que nos faça chegar um dia junto dele e nos sacie dos bens da sua casa. Oremos, irmãos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Deus, Pai de bondade, acolhei com misericórdia estes nossos pedidos, por Cristo nosso Senhor. Obrigado, Fernanda. Domingo passado o padre foi entregue esses envelopes. Algumas pessoas pegaram após a Santa Missa.
Quem trouxe esses envelopes pode deitá-los na cesta que está aqui à frente. Obrigado, Fernanda. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os venerar com verdadeira fé e de oferecer dignamente pela salvação do mundo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, sois santo, Deus eterno e todo-poderoso, dar-vos graças sempre em toda parte. Vós nos ensinais que pela abstinência quaresmal, a manifestar a nossa gratidão, a dominar os nossos excessos de inclinação para o mal, e dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois fonte de toda a santidade.
reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte. Tomou o pão, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo, Richard, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santo Antônio, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união, a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre o que vos é agradável e vos amemos de todo o coração, por Cristo nosso Senhor. Anúncios. Via Sacra, todas as sextas-feiras, às 6 da tarde, com semanas alternativas entre a paróquia de Santo António e Sagrada Família. Sexta-feira, dia 4 de abril, será aqui na nossa paróquia de Santo António e será bilingue. Retiro da Quaresma para o grupo de jovens, sábado, dia 5 de abril, à 1h30 até às 6h30 da tarde. No Parish Hall, incluindo a Santa Missa. Estamos procurando doações para a nossa Easter Bacon Sale, que será no dia 18 de abril, das 10 às 15 horas. Por favor, deixe as guloseimas na sexta-feira, dia 17 de abril, das 14 às 18h30, no porão da reitoria. Para mais informações, leve para casa o nosso boletim paroquial. Tem lá atrás envelopes para as ofertas para as flores da Páscoa. Na entrada, podem marcar os seus nomes para as intenções dos seus entes queridos ou por quem queirem que sejam as intenções. Não se esqueçam, tem os envelopes para as flores da Páscoa. Obrigada e bom domingo a todos. Hoje, às 2 da tarde, temos uma tarde de retiro, de espiritualidade, 2 da tarde até às 6 haveremos um momento de reflexão, confissões e adoração ao Santíssimo Sacramento. Quem puder participar, é só vir às 2 haverá também um momento, um intervalo para um café. Você pode trazer alguma coisa, um prato para poder partilhar com os irmãos. Às 2 da tarde, todos estão convidados. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.